PCD, pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo em algum momento, mas será que é correto a gente utilizar ele? Já me perguntaram diversas vezes se o certo era realmente a gente utilizar essa palavra, pessoa com deficiência. E muita gente tem dúvida, porque tem gente que acha que é mais uma conotação para denegrir a pessoa, ou seja, eu vou estar diminuindo ela, porque eu estou chamando ela de pessoa com deficiência. E mesmo as pessoas com deficiência, muitas delas não aceitam porque estão naquele estágio inicial de descobrir a sua deficiência, ou simplesmente ignoram e fingem que não tem deficiência. Isso é bem comum. Como a inclusão e a acessibilidade é um tema relativamente novo, que as pessoas estão discutindo, estão se abrindo mais para conversar, para falar sobre e estudar, a gente já utilizou muitos outros termos que eram corretos na época, mas que hoje já não são. Vocês sabem quais são eles? O primeiro deles é pessoas deficientes. Sim, pessoas deficientes pode parecer o correto, porém não é. Dependendo de como você aplica essa palavra, pessoa deficiente, é meio que você está falando que a pessoa inteira ela é deficiente. Ou seja, não é só uma parte dela, não é só uma deficiência específica, você está falando que a pessoa ela é inteira deficiente, então esse não é um termo muito legal para ser utilizado. Claro que em algumas situações, algumas frases que você vai falar, realmente a gente tem que falar pessoas deficientes, né? Ou então, deficiente não é uma palavra negativa, mas ela tem que ser muito bem utilizada no que você vai colocar. Outro termo que me perguntam bastante é PNE, portador de necessidades especiais. Sim, esse termo foi muito utilizado, né? Inclusive até utilizado hoje, mas por que ele ainda é utilizado e não foi banido? Simplesmente porque PNE é utilizado para algumas pessoas idosas. Sim, idosas. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, nós vamos adquirindo problemas de locomoção, alguns problemas relacionados à coluna, que não são uma deficiência, mas por algum motivo nós temos uma necessidade especial, seja uma adaptação. Então esse termo PNE ele é correto, mas a gente tem que utilizar ele com as pessoas idosas e não com as pessoas com deficiência. E o último termo para esse vídeo não ficar enorme é portador de deficiência. Sim, portador. Se você for analisar a palavra portador, aquele que porta, né? Realmente fica meio estranho. Mas até alguns anos ele era assim utilizado e era reconhecido como o termo que a gente utilizava para as pessoas com deficiência. Mas depois que houve a atualização para pessoa com deficiência, a gente não utiliza mais esse termo portador, porque eu simplesmente não posso sair da minha casa e deixar a minha deficiência ali em cima da mesa, porque eu estou portando alguma coisa. Então por isso que ele é errado, porque não é algo assim que eu carrego e posso movimentar, esquecer ou então colocar, sabe? É como se é aquele conceito de carregar uma arma, um celular. Então você não carrega a deficiência assim dessa forma. E antes de eu te falar o termo correto aqui que vocês já ouviram eu falar muitas vezes, para quem tá ligado aqui no vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhecia ou então se você tem costume de estar utilizando um desses termos. Mas agora eu vou te falar o termo correto. É pessoa com deficiência. Sim! Logo no começo do vídeo eu deixei no ar, assim, não queria responder, mas é o correto sim. E muita gente acha que é uma forma de denegrir, de diminuir, de aquela pessoa com deficiência, ou fulano de tal, nossa, ele tem deficiência. Mas é o termo correto. Sabe por quê? Porque a gente não coloca a pessoa como um todo, como ela ser deficiente como um todo. Ela não é deficiente. Ela é uma pessoa, em primeiro lugar, com deficiência. Ou seja, a gente não depende exclusivamente de um sentido, então ele não faz uma pequena parte do nosso ser. Então por isso que é o correto, porque a gente não é todo deficiente. A gente pode ter diversas deficiências, mas mesmo assim seremos pessoas. Então a gente coloca a pessoa na frente com deficiência. Então se você achava que esse termo é errado, apaga agora da sua mente. E quando você for se dirigir a alguém que tem deficiência, pode chamar ela de pessoa com deficiência. É o termo que está na lei, inclusive, então você não vai estar ofendendo aquela pessoa.
mas se você falar isso de uma forma natural, é até mais fácil da pessoa aceitar aquela condição que ela tem. E sim, a gente pode estar transformando esse termo em positivo, porque há muito tempo esse termo é conhecido como negativo. Eu espero que eu tenha ajudado a contribuir a acabar com esse tabu, né, de pessoa com deficiência ser um termo errado, e que você continue aqui descobrindo cada vez mais sobre alguns temas e também o dia a dia das pessoas com deficiência, das pessoas com baixa visão, assim como eu. Eu sou o Charles e a gente se vê nos próximos vídeos, mas para isso você precisa estar inscrito aqui, e se você conhece alguém que utiliza algum desses termos aí e acha que é errado, compartilhe esse vídeo com ela imediatamente. Até a próxima e tchau!